E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Irmãos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós na continuidade do estudo da obra Mecanismos da Mediunidade, obra de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos no capítulo 18, cujo título é Efeitos Intelectuais. E nesse momento estamos estudando um pouco acerca da mediunidade ignorada. Aqueles fatos mediúnicos que acontecem e que por nós estarmos ligados muitas vezes, ou relacionarmos muitas vezes à mediunidade, ao maravilhoso e ao sobrenatural, nós depreciamos, determinados acontecimentos da nossa vida mental. Depreciamos determinados aspectos das nossas escolhas. E assim a gente vai, muitas vezes, complicando o nosso próprio processo ou projeto reencarnatório. E ele, então, vai nos dizendo que tais notas, quer dizer, esses fenômenos, esses vícios da vida social, como a maledicência, a crítica sistemática, os abusos da alimentação e os exageros do sexo, nos ajudam a compreender os mecanismos da mediunidade e efeitos intelectuais, em que encarnados e desencarnados se associam nas manifestações da chamada metapsíquica subjetiva. O termo metapsíquica foi criado por Charles Richer para designar a ciência que tem por objeto os fenômenos mecânicos ou psicológicos devido a forças que parecem inteligentes ou a potências desconhecidas, latentes, da inteligência humana, não é? E quando ele vai dizendo aqui, o professor Lamartine Parani Júnior, que nos ajuda sempre nessas definições. Hoje pode-se dizer que metapsíquica era a ciência que tinha por objetivo estudar os fenômenos que atualmente são estudados pela parapsicologia, psicobiofísica e novas ciências afins, os quais transcendem o alcance da psicologia, física e biologia, né? Então, é a clarividência, a telepatia, o aporte, levitação, materialização. Mas aqui ele vai falando sobre essa metapsíquica subjetiva, quer dizer, são fenômenos que muitas vezes levam a criatura aos consultórios, levam a criatura a uma busca. Por que está acontecendo? Porque transcende aquele ponto em que a ciência pode investigar. Por quê? Porque, na verdade, está ligada a essa mediunidade de efeitos intelectuais. E quando falo intelectual, essa questão da mente, da onda mental criada, desses reflexos condicionados específicos entre espíritos. E aí é o que ele vem, assim, nos chamando a atenção para a observação. E ele diz assim: qual se observa nos efeitos físicos a eclusão da força psíquica nos efeitos intelectuais pode surgir em qualquer idade fisiológica, verificando-se muitas vezes a simbiose entre a entidade desencarnada e a entidade encarnada, desde o renascimento dessa última, pela ocorrência da conjugação de ondas. Então, simbiose foi um fenômeno assim bem falado, bem estudado na obra Evolução em Dois Mundos, que é essa grande troca. E aqui ele está falando não da simbiose no sentido material, essa troca material encarnada, mas ele está falando aqui na simbiose psíquica. E vamos de novo ver o que o Parani Júnior, nesse dicionário de filosofia espírita, ele vem falando. Simbiose negativa, circuito formado entre o espírito obsessor e a vítima obsidiada,
quando os dois vivem conluio psíquico por estarem afinados, embora haja espoliação, quer dizer, a parasitose do segundo. O termo não é bem adequado, né? Porque a simbiose negativa, isso não é bem adequado, pois simbiose significa sempre uma relação positiva onde todos são beneficiados. O termo mais apropriado para descrever a relação obsessor-obsidiado seria uma espécie de psicoparasitismo. Se há uma aceitação da influência por parte da vítima, é tão somente pela ação sedutora do obsessor. Assim, né, não há justificativa para o termo simbiose, visto que o obsessor expolia o obsidiado. Mas aqui, quando André Luiz fala, tem a ver por quê? Essa metapsíquica subjetiva e essa simbiose. É porque entre os dois, meus queridos, há uma relação de prazer. E a gente costuma associar o prazer ao ganho, ao lucro. É uma associação nossa, né? Que beleza! Muitas vezes tem até um ditado, né? Mais vale um gosto do que alguns vinténs no bolso. Quer dizer, muitas vezes essa ideia leva a, para satisfazer a um gosto, vale tudo. A criatura, ela vai, vamos dizer assim, ela joga todas as cartas para a satisfação de um prazer. E a gente pode, né, a cada momento perguntar assim, meu Deus, o que é ganho para mim na minha vida? É uma mexida nos valores, o que me deixa alegre, não é? Porque muitas vezes a gente tem luta por questões que a gente acha que são de euforia, de prazer, de bem-estar, mas que trazem um transtorno, trazem um saldo extremamente negativo. Então, que a gente possa sempre parar e pensar o que é que eu trago, o que é que me traz realmente lucro na minha vida. O que é que eu considero ganho, o que é que eu considero como meta de vida. O que é aquilo, o que eu perco, em que eu perdendo, me traz um desequilíbrio, um desamparo. Por quê? Onde é que eu coloco meus pontos de segurança? Porque são essas questões que vão mobilizar as nossas companhias espirituais, que vão falar, que vão dizer das nossas companhias espirituais. A gente tem que estar muito atento, porque a corrente mental é nossa e o compromisso é exatamente individual, nosso, porque o campo de observação também é nosso. E a gente aprende essa questão de conjugação de ondas. É assim, meus amigos, é muito bonito, né? Ao mesmo tempo é terrível, porque a nossa instabilidade ainda em relação ao bem, em relação ao verdadeiro, em relação ao belo, é grande, né? Porque tivemos muitas outras experiências que nós aprendemos, e quando eu falo aprendendo não é que alguém ensinou ou não, nós armazenamos como extremamente benéficas, extremamente eficazes, extremamente prazerosas. Querem ver, meus amigos? O conceito de sucesso. Eu vi uma artista, né? Ela estava fazendo uma apresentação, e particularmente de um conteúdo que eu não acho que edifique, né? Nada contra, mas eu acho que seria uma perda de tempo, não tem nada edificante, né? E aí, naturalmente, eu não acho belo aquele conteúdo. Embora veja a habilidade da pessoa, veja assim, algumas virtudes, mas não achei interessante. E aí, eu olhava assim, estava quieta, e alguém que estava do meu lado falou assim, mas ela ganha muito dinheiro, ela está rica. Olha só. E aí, no momento que essa expressão surge, mostra bem os valores que a criatura tem como belo, como bom, a riqueza. Naquele momento, a alma expressou isso, sem que quisesse. Então, olha a onda. E aí, se o meu grande valor é ficar rico, o processo não me importa muito, é o resultado. Isso é que vai ser a meta de vida. E nesse momento eu começo a pensar quantas coisas eu faço na vida
para atingir esse meu objetivo? Será que eu trabalho tudo que eu preciso? Aliás, será que o tempo que eu ocupo na tarefa profissional, ele é necessário? E aí eu estou falando, muitas vezes, e alguns de nós, né, que podíamos acumular serviço, né, acumular tarefa. Quantas pessoas têm 3, 4, 5 empregos? Eu tenho um caso de uma pessoa amiga, e eu posso contar o fato, né, embora sem explicitar. A pessoa trabalhava no magistério. E naquele momento, a pessoa dava, assim, uma carga horária imensa mesmo, né? Era uma base, né, de 18, 20 tempos por dia, manhã, tarde e noite, todos os dias da semana. E aí quase sempre, dia de sábado e domingo, tinha um espaço em que ela trabalhava no ensino particular com alguns aulões, né? E aí o resto do tempo que essa pessoa possuía era para correção de trabalho, planejamento de aula, aquelas questões todas. A ponto, né, de ter a cadeira especializada, né, com aquela almofadinha, em que, tipo uma boia, porque senão ela não aguentaria ficar sentada aquele tempo todo, né? E a comida e a bebida sendo trazido pela pessoa que ajudava dentro de casa, pela empregada doméstica, né? Ali naquela hora e tudo. E aí, num determinado momento, a gente conversou. E falou assim, mas e aí como é que é a questão da roupa? Não, naquele momento, tá? Muitos anos atrás. A roupa era pedida por telefone, mais ou menos assim, e aí chegava, era entregue na portaria, tudo isso. Quer dizer, ele não tinha tempo bem para escolher roupa. Era quase um uniforme de trabalho, né? E ele não tinha tempo de ir a banco, naquele momento aí do dinheiro, era o dinheiro vivo, né? As cédulas de moedas eram muito usadas, então era alguém que apanhava para resolver aquelas questões todas. E aí chegou o momento que a gente conversou, mas você está trabalhando para quê? Porque no período de as chamadas férias, ou tinham alguns cursos de férias, e também era o período que ele falava que se tratava. Se tratava como? Tomando uma série de remédios, uma série de medicamentos para aliviar um tanto o estresse, né? Fazendo terapias, sonoterapias, etc e tal, para ver uma compensação, para começar tudo de novo. E aí essa pessoa se tornou uma pessoa amicíssima do coração, e ela falou que essa pergunta, que deu muita raiva na hora em que foi feita, em que ela quis, se ela pudesse, ela avançaria em mim, de tanta raiva que ela ficou, mas aquilo deu para ela pensar. E aí ela pensou na família, na mãezinha, que ainda existia, e que tinha todo o conforto material, tudo aquilo que o dinheiro poderia dar, mas ela não tinha tempo de conviver tanto, até porque no período de férias a pessoa estava nos tratamentos de saúde mesmo, né? E a pessoa, gente, ela foi largando aos poucos, né? Foi desmamando, vamos dizer assim. E aí ela conseguiu ficar com menos da metade da carga horária que ela fazia, conseguiu ter muito conforto a partir daí, né? Inclusive conviver mais com a família e tudo isso, com a mãe. A mãe passou a morar bem mais perto, e a mãe ainda lúcida, aproveitando bem. Viajou, gente, a pessoa viajou a se conhecer no mundo, sabe, assim, viagens internacionais muito boas, tudo isso. E ainda, olha o que é interessante, ganhou amigos. Porque, na verdade, muita competência, não há dúvida, mas ela ocupava, assim, grades horárias muito grandes. No momento que ela deixou, outros colegas, que até muitas vezes precisavam mais um pouco da dobra, e outros até, que nem conseguiam entrar no mercado, né, porque estava sempre preocupado por ele, conseguiram entrar ali, e ele treinou muita gente, aprimorou muitas pessoas, e ele ganhou amigos, né, e ganhou saúde.
e ganhou saúde, ganhou qualidade de vida afetiva, de vida moral. E até hoje, né, nós somos amigos. Eu falo assim, olha, Deus, como é que foi interessante aquela fala que em princípio me agrediu. Mas eu estava pensando, se eu estava trabalhando para quê? Se eu não podia nem usufruir do que eu tinha. Eu não tinha tempo para isso. Então a gente trouxe aqui o exemplo do dinheiro, mas eu posso dar o exemplo da maledicência, do tempo que eu gasto na maledicência, na crítica sistemática, nos abusos da alimentação, nos exageros do sexo, essas questões todas que eu coloco, né, como fundamentais na minha vida e que, na verdade, vão estabelecer essa simbiose, que é o estabelecimento, a conjugação de ondas que vão ficando cada vez mais fortes e vão me deixando a cada momento mais infeliz, mais distanciado da lei, mais distanciado da minha própria realidade, que é o progresso e a evolução. Então estamos nós, amigos, aqui pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro, nesse espaço de tempo em que estamos estudando as obras de André Luiz. Nesse momento, Mecanismo da Mediunidade, capítulo 18, Efeitos Intelectuais, estamos encerrando o subtema Mediunidade Ignorada. Neste último parágrafo, ele fala para nós: em todos os continentes, podemos encontrar milhões de pessoas em tarefas dignas ou menos dignas, mais destacadamente os expositores e artistas da palavra, na tribuna e na pena, como veículos mais constantemente acessíveis ao pensamento, senhoreadas por espírito desenfaixado do liame físico, atendendo a determinadas obras ou influenciando pessoas para fins superiores ou inferiores, em largos processos de mediunidade ignorada. Fatos esses vulgares em todas as épocas da humanidade. E aí ele vem falando dessa questão que é da humanidade, em todos os continentes, quer dizer, não é de tal ou tal civilização ou tal cultura, né? E aí ele vai dizendo das pessoas, expositores e artistas da palavra, na tribuna ou na pena. E por que essa questão das pessoas ligadas à palavra? Porque, na verdade, vamos nos lembrar da obra Mecanismos da Mediunidade, quando ele fala da palavra e da consciência, do pensamento contínuo, do raciocínio lógico. Então, na verdade, a palavra, já que é uma letra após a outra, um som após o outro, isso evidencia uma organização mental. Então, todos nós, né, que usamos a palavra de uma forma mais consciente, de uma forma mais evidente, não é? Não é a palavra simplesmente uma comunicação, mas ele fala os artistas, aquelas criaturas, os oradores, os escritores. Então, eles são veículos acessíveis a esse outro pensamento. Por quê? Porque a onda mental, ela é trabalhada de uma forma mais profunda. E aí elas são senhoreadas por espírito desenfaixado do liame físico. Quer dizer, encarnado e desencarnado. E aí vai haver o quê? A conjugação das ondas, atendendo a determinadas obras, e essas obras podem ser positivas ou negativas, influenciando pessoas para fins superiores ou inferiores. E isso não é olhado como mediunidade. Mas em todas as épocas da humanidade, a gente vê esses fenômenos ocorrendo, evidenciando essa mediunidade ignorada. E aí, meus amigos, a gente vê, por exemplo, quando a gente observa noticiários, né, de revolução, tudo isso, a gente vê que é uma palavra, é uma voz, é um discurso. E esse discurso é capaz de seduzir toda uma plateia e mobilizar
as criaturas a realizarem aquilo que muitas vezes o discursante, né, o orador, ele nem faz, mas ele é capaz de lançar ideia, conjugar forças para que aquele fato aconteça. E no campo da pacificação, quanto pode uma palavra de paz, uma palavra de equilíbrio, uma palavra de alento mesmo, acalmar, evitar que um crime aconteça, evitar que uma discussão continue, muitas vezes até sustando um gesto agressivo. Então essa é a mediunidade da palavra. E aí a gente vai ver qual é a onda, qual é a sintonia que aquela criatura abraça normalmente no seu dia a dia. Com certeza é aquela pessoa que não gosta da confusão, é aquele companheiro, né, que prefere o bem, prefere a paz, prefere o equilíbrio. São essas pessoas que são utilizadas. E aí ela tem a vontade, automaticamente é uma conjugação e um fortalecimento de forças e as questões acontecem. Certa feita, meus amigos, eu analisava e comentava dentro das nossas reuniões públicas, né, que é um campo muito interessante. A gente vê assim, são reuniões públicas. São reuniões públicas. Então, principalmente assim, nas nossas casas que a frequência é muito grande, né? É o público mesmo entrando, gente. Muita gente até não sabendo direito onde é que está chegando, mas está ali. E aí são trazidos assuntos nas palestras, nos estudos, são trazidos assuntos que seguem a linha, o direcionamento da doutrina espírita, porque a casa espírita é esse local da divulgação da doutrina espírita, né? Então, os assuntos seguem essa linha, essa diretriz. E aí, o que acontece? Eu conversei uma vez com um grupo de companheiros lá no Leão Denis, o pessoal, mas é mesmo, né? Olha, poderia alguém levantar e discordar, né? Poderia um grupo entrar e fazer algum transtorno, tudo isso. Mas o que acontece? Primeiro a gente percebe que a supervisão espiritual, o apoio espiritual, para que tudo aconteça da melhor forma possível, né? Há vamos dizer assim, um alinhamento espiritual. Mas quantas vezes, meus amigos, se não é 1, 2, 3, 10 vezes não, quantas vezes as pessoas entram e falam assim, meu Deus, eu tinha uma ideia totalmente contrária acerca desse assunto, desse tema. Como é que ouvindo aqui e tudo, eu fui pensando e eu fui sendo envolvido, a pessoa fala isso, eu fui sendo envolvido por essa linha, esse campo de ideias. Em algumas situações até alguns companheiros dormem, interessante, mas não causa transtorno. Eles vão sendo envolvidos pelas vibrações do ambiente, porque a palavra, ela tem um peso. A palavra, né, o som, ele tem um peso. E nós sabemos até que em reuniões de materialização, mais tarde a gente vai até trabalhar sobre essa questão aqui, as ondas sonoras, elas servem de suporte, né, para que o ectoplasma possa desempenhar lá o seu papel. Daí a gente observar em reuniões, algumas casas com reuniões dedicadas ao trabalho da cura, usarem um fundo musical, usarem música, não é? Para isso. Em outras até, não há o fundo musical nem a música, mas a palavra do Evangelho, a mensagem do Evangelho, a prece sendo feita, tudo isso servindo de suporte para que o trabalho ocorra. E aí a gente percebe que aquela voz que canta, aquela voz que fala, ela está sintonizada ideologicamente com aquele texto, com a mensagem de cunho superior, e automaticamente os amigos espirituais, afinados naquela faixa, absorvem, potencializam, conjugam
para que tenha um efeito maior. Então vai ser aquela questão do feixe de varas. E aquele que é o paciente, aquele que está recebendo, ele se torna assim influenciável, ele se torna sensível àquela emanação, àquela informação, àquele conteúdo, aquele fluxo energético superior. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.